Shalom, bom dia! Bom dia para você que chegou aqui para correr para o secreto de Deus. O secreto de Deus é um segredo que Jesus nos contou. Ele disse: quando você fechar a porta e for para o secreto, o Pai vai te ouvir e vai te recompensar. Então é isso. Todos os dias quando você vem para o devocional, o Pai te ouve e o Pai te recompensa. Essa é a certeza que nós temos. Nessa manhã, nós vamos falar sobre a oração mais forte do Antigo Testamento. Falar da oração mais forte do Antigo Testamento trouxe grande dificuldade para eu escolher uma delas. Porque eu amo a oração de Jabes, eu amo a oração do rei Salomão quando ele inaugurou o templo. Uma oração fortíssima, uma oração poderosa. Eu amo o Salmo 23, que é uma oração. Eu amo o Salmo 91, que também é uma oração. Então, eu fiquei em grande dificuldade para ver qual seria a nossa oração desta manhã. Mas então eu pensei numa experiência pessoal que eu tive com uma oração. A oração do rei Ezequias. O rei Ezequias era um homem de oração. Ele, quando a nação estava cercada por Senaqueribe, ele escolheu fazer a coisa certa. Ele foi com o profeta Isaías e os dois oraram. Os dois oraram com fé, mesmo diante de uma situação impossível. E Deus ouviu a oração desses dois homens e deu grande livramento para Israel. Mas a oração que eu escolhi nessa manhã é uma oração de uma experiência individual do rei Ezequias. Foi um problema pessoal, não foi um problema com a nação, foi um problema dele, da vida dele. Então, você vê que o rei Ezequias era um homem de oração, mas os problemas fazem parte da vida. Principalmente o problema que vai acometê-lo em 2 Reis, capítulo 20, enfermidade. Enfermidade faz parte da vida. Nós vivemos num mundo de vírus, bactérias, genética, alimentos não tão saudáveis, com coisas que podem fazer mal para a nossa saúde. Estou falando de um tempo do rei Ezequias em que não havia prevenção de saúde, não havia médicos com os recursos que hoje nós temos. Bom, o problema chegou na porta da casa do rei Ezequias, uma enfermidade gravíssima. Eu disse que eu escolhi essa oração por uma experiência pessoal. Eu vou ler primeiro e depois eu falo da minha experiência. 2 Reis, capítulo 20, a partir do versículo 1. Está escrito: por esse tempo Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo... Vamos parar no versículo 2. Vamos ver o que agradou o coração de Deus, porque eu já adianto que essa oração foi atendida e Deus amou esta oração. Então vamos ver o que aconteceu para Deus amar tanto esta oração e reverter um decreto que não era um decreto das trevas, era um decreto de Deus. Olha, chegou teu tempo, Ezequias. Ezequias, você vai morrer, mas vamos ver o que vai acontecer. Vamos para a minha experiência. A minha experiência, que muitos conhecem, é em 2015, quando chegou o decreto de câncer de mama. Eu fiquei, como o rei Ezequias, muito triste. Eu não vou dizer que eu encarei isso, não, o Deus está comigo e já reagi bem no primeiro momento. Primeira reação foi tristeza, foi confusão. Fiquei quase que desorientada, porque ninguém espera essa notícia. Você sabe que existe, mas você não espera que aconteça com você. E eu fiquei impactada, eu falei, meu Deus, Senhor, olha a minha vida. Eu fiz a oração que você vai ler agora de Ezequias. Olha a minha vida, eu sempre tive uma vida contigo, te sirvo. Senhor, eu queria ver o meu neto crescer, eu queria trabalhar muito mais para ti. Tem misericórdia, Senhor, reverte esse quadro. Porque logo que eu recebi a notícia, me veio à mente esta oração. Eu falei, sabe uma coisa?
eu não vou pedir para ninguém orar por mim neste momento. Depois, todo mundo pode orar por mim, mas neste momento sou eu e Deus. É algo entre eu e Ele. Eu tenho que fazer igual o rei Ezequias. Eu tenho que virar o meu rosto para a parede e falar, porque virar o rosto para a parede, ele podia ter virado o rosto para Isaías e dizer, que injustiça, Isaías. Isaías, eu não quero viver isso. Isaías, ore por mim. Tem pessoas que não têm uma vida de oração com Deus. Ela pede só oração para os outros. Eu fico muito feliz que você esteja aqui no devocional, porque você está tendo uma vida de oração. Tem alguns que têm o caderno de oração, outros já estabeleceu como uma decisão diária. É a decisão diária. Eu não vou ficar pedinte, sempre orando para que outros orem por mim. Eu vou ter a minha vida de oração e Deus vai me ouvir. Essa foi a decisão do rei Ezequias. Não, eu não vou. O profeta Isaías pode até orar por mim depois, mas eu vou falar com Deus. Eu vou orar a Deus. Essa foi a primeira atitude que agradou o coração do Pai. Eu fiz isso. E o resultado, Deus me ouviu e eu estou curada, eu fui curada. E acontece que eu ensinei isso para outra pessoa. Uma pessoa, tempos depois, 3 anos depois que eu já estava curada, 3 ou 4 anos, veio a notícia de uma garota que recebeu a notícia que estava com leucemia da minha igreja. E ela era uma jovem casada, com 2 filhinhas pequenininhas ainda. E eu falei para ela, eu falei, Gisele, volta, olha, funciona, essa oração funciona, vira o teu rosto. Ela estava no hospital internada, vira o teu rosto. E eu não podia visitá-la, porque leucemia, ela já estava com a imunidade dela muito baixinha e ela não estava recebendo visita. Então eu falei, volta o teu rosto agora para a parede e ora como o rei Ezequias. Eu fiz isso, Deus me ouviu, Deus ouviu o rei Ezequias, Deus vai te ouvir. E ela, com toda a fé, ela falou, eu vou desligar o telefone e eu vou fazer isso agora. Ela fez. Sabe qual foi o resultado? Ela está curada, está vendo as suas filhinhas crescerem, cheia de saúde, porque Deus ouviu a sua oração. Mas vamos ver a oração de Ezequias. Por que a oração do rei Ezequias agradou tanto a Deus e por que é uma oração forte? Vamos ver aqui, a partir do versículo 3. Ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Antes que Isaías tivesse saído do pátio central, a palavra do Senhor veio a ele dizendo, volte e diga a Ezequias, príncipe do povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi seu pai. Ouvi a sua oração, vi as suas lágrimas, e eis que eu vou curá-lo, e ao 3º dia você subirá à casa do Senhor, e acrescentarei 15 anos à sua vida. Livrarei das mãos do rei da Síria, tanto você quanto esta cidade. Defenderei essa cidade por amor de mim e por amor a Davi, meu servo. Bom, essa oração, porque ela foi uma oração poderosa, primeiro, como eu disse, Ezequias decidiu ele orar. Antes, foi ele que orou, isso mostrou fé. Segundo, Ezequias, a oração mostra que não é porque você está orando que você já vai ficar aliviado e alegre imediatamente. Está escrito que Ezequias chorou amargamente. Ele colocou a aflição dele diante de Deus, o sofrimento dele diante de Deus. E ele falou, Senhor, lembra-te que eu sempre tive uma vida contigo. Eu sempre orei. Olha a importância de você ter um saldo positivo lá no céu. Quando você estabelece uma vida de oração, como você decidiu ao fazer o devocional todos os dias, você tem ali crédito lá no céu. E ele falou, Senhor, eu não estou orando só agora, eu sempre oro. Senhor, eu não estou falando contigo agora, eu sempre falo. Eu tenho uma vida contigo, então ouve a minha oração. E Deus se agradou. Deus se agradou da vida de oração do rei Ezequias. Deus se agradou da fé do rei Ezequias. Deus se agradou de que Ezequias mesmo decidiu orar. E a terceira coisa que Deus se agradou foi das lágrimas sinceras do rei Ezequias. E quando ele respondeu, ele disse assim,
eu te ouvi e vi tuas lágrimas. Gente, isso é muito precioso. Deus estava fazendo uma afirmação para mim e para você. Foi isso que me firmou quando eu orei. Eu falei, Senhor, eu sei, eu tenho certeza que do mesmo jeito que o Senhor ouviu Ezequias, o Senhor está me ouvindo. Senhor, eu tenho certeza que do mesmo jeito que o Senhor viu as lágrimas e a dor e o sofrimento do rei Ezequias, o Senhor está vendo as minhas lágrimas e a minha dor. Você tem um Deus que te ouve, você tem um Deus que te vê. Isso é tremendo. Agora, o rei Ezequias, ele orou só pela saúde dele. E Deus, na resposta, Deus ama tanto quando você ora por fé, que até o que você não pede, Ele te concede. Porque Ele só pediu pela saúde e Deus disse, eu vou te curar. No terceiro dia você vai estar tão bem que você vai para a casa de Deus. E tem mais, eu vou dar livramento para você e para toda a nação. Eu vou eliminar todos os assírios. Ezequias nem tinha orado nessa situação pela nação e Deus ouviu. Então, quando você orar hoje, Deus vai ouvir a oração que você está fazendo e também aquilo que você nem está orando, Ele vai responder. Então, neste momento, compartilhe essa oração com alguém que você ama, porque tem gente sofrendo, alguns por enfermidade, outros por outro problema que está na iminência de uma destruição. Mas diga para essa pessoa, olha, Deus ouve a oração, Deus vê a tua lágrima. Envia agora essa oração, pega o teu caderno de oração, escreve aí nos comentários todo o seu pedido de oração e entre com fé neste momento, como o rei Ezequias, diante do Senhor. Senhor, nós entramos agora com fé diante da tua presença, sabendo que o Senhor está ouvindo da mesma forma que o Senhor ouviu o rei Ezequias. Em nome de Jesus, Senhor, cura o enfermo, liberta o cativo, abre as portas do céu sobre as vidas, em nome de Jesus. Senhor, Tu és o Deus que reverte decretos das trevas, em nome de Jesus, libera a Tua bênção agora, Senhor, libera em nome de Jesus. Nós estamos orando com a mesma fé que o rei Ezequias e já Te louvamos, porque temos a certeza de que o Senhor nos ouviu, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e não esqueça, você antes de sair, curte e envie esta oração para alguém que está numa situação de aperto, sufoco, pressão, em nome de Jesus.